Olá pessoal, saudação na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula na nossa matéria de Teologia Pastoral, curso médio em Teologia. E hoje nós estamos na segunda parte. Vamos entrar no capítulo de número 1. Nós falamos na primeira aula. Trouxemos aqui a introdução e a apresentação do livro e hoje nós entramos direto na página de número 16, então. Você que tem teu livro aí, vamos então entrar em quatro pontos aqui nessa aula sobre a definição de ministério, as credenciais do ministério, o significado do ministério, e o conceito bíblico de ministério. Tá? Então nós vamos da página 16 até a página de número 25. Você que já está aí com o teu livro de Teologia Pastoral da nossa do Instituto Bíblico Esperança, né? Aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então nós vamos para a nossa segunda aula, capítulo de número 1, então, o ministério cristão. Eu queria destacar nesses dois primeiros parágrafos aqui, ele vai destacar, o livro vai destacar que o ministro do Evangelho, ele é um sublime privilégio concedido a poucos, tá? O ministério do Evangelho, o ministro do Evangelho, é um privilégio que poucos têm esse privilégio, né? E aqui no segundo parágrafo eu queria destacar três atividades, né? Três atividades que são básicas, né? São básicas e elas não são notórias. Algumas atividades hoje nós temos algumas atividades desenvolvidas pela liderança, que o propósito e a finalidade dessas atividades elas são de promoção, de autopromoção, e algumas atividades são expostas nas redes sociais, mas tem algumas atividades, pelo menos vamos destacar três atividades aqui, que elas não são vistas e elas não devem de ser para ser apresentadas. Destacamos aqui então a atividade da oração, da leitura bíblica e orientação espiritual. Tá? Orientação espiritual, leitura bíblica e oração. São coisas que você não vai estar orando para que as pessoas te vejam, você não vai estar fazendo leitura em público, você precisa, aquele que faz uma leitura, ele tem que fazer uma leitura, não apenas ler, mas estudar, e a orientação espiritual, ela também se dá não em público, mas então essas três sublinha aí, nesse primeiro parágrafo, o ministro, ele é um privilégio. Ser ministro é um privilégio da parte de Deus, concedido a poucos, né? E no segundo parágrafo, e eu faço uso das palavras de Eugene Peterson, né? E ele vai destacar então essas três atividades. Sublinha aí, porque daqui a um pouco pode cair na prova ali, vocês podem ter destacado três atividades pastorais tão básicas, né? Tão criticadas ou críticas, que determinam a forma de todas as outras, que é a oração, a leitura bíblica e a orientação espiritual. Esses são fundamentos básicos, né? Atividades básicas. No primeiro ponto aqui, então, no primeiro tópico do capítulo 1, na página 16, a definição de ministério. E para essa definição nós vamos nos valer de uma leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 25 e 26. Jesus
assentado junto com os discípulos têm uma curiosidade e aí indagam Jesus a respeito de quem seria o maior, quem seria o mais importante. E esse texto vai dizer que os reis dos povos, eles dominam sobre eles e exercem autoridades. Em alguns momentos são chamados até de malfeitores. Mas ele vai destacar nesse texto aqui, ele diz, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Jesus, quando eles fizeram essas perguntas para Jesus a respeito de quem seria o mais importante, quem seria o maior, Jesus pergunta quem é o que está, quem é o mais importante, é o que está servindo ou o que está sentado à mesa? Com certeza o que estava servindo, mas ele diz, mas eu estou assentado junto na mesa. Então, ele se colocou como servo, né? Ele se colocou como servo, e esse é um destaque. Esta é uma das grandes diferenças, ou é o que diferencia o cristianismo das demais religiões. Tá? O que diferencia o cristianismo das demais religiões é que Jesus ele se dá, por exemplo, aqui, definindo o ministério, ele vai dizer que o ministro ele é um servo. E ele mesmo vai usar essas expressões dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai, ele não veio para fazer a vontade dele. Ele disse, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Então Jesus ele se dá como exemplo. Todo líder, todo ministro nunca pode deixar de ser servo. Tá? Preste atenção. Nenhum líder jamais pode esquecer, ele não pode deixar de ser servo. Tá? E preste atenção nisso aqui. Isso é o que diferencia, essa é a diferença do cristianismo das demais religiões. O ministro ele é um servo, nunca podemos perder essa característica da nossa vida. Você quer ver um ministro? Se ele é servo, ele tem essa definição de ministro. Ele nunca pode deixar, por mais que ele venha galgar posições, o próprio Jesus se deu, por exemplo. Então, definir o ministério, todo é considerado ou se considera os obreiros como servo ou ministros. O cristianismo, diferente de outras religiões, considera os seus obreiros como servos ou ministros. Está na página de número 17, no primeiro parágrafo, né? Então você pode aí fazer ou sublinhar, né? Deixa em destaque aí, já está em itálico, né? Mas se você quiser sublinhar, então a definição de ministério é para o ministro é um servo, nunca deixe de ser servo. E agora, ainda na página 17, nós vamos então ver as credenciais de um ministro, ou credenciais do ministro, né? Primeiro, o primeiro ponto a ser abordado aqui, então, nesse segundo tópico do primeiro capítulo, na página de número 17, a primeira credencial do ministro é que ele é comissionado por Deus. O que seria esse comissionado por Deus? A verdade, a igreja ela precisa ver na vida do ministro. Ela precisa receber o ministro como um dom, como uma dádiva e como um presente da parte de Deus. O ministro, o servo, ele está sendo comissionado por Deus para servir a igreja. E a igreja recebe isso. Mas só que o que acontece? Esse ponto aqui, ele precisa haver uma reciprocidade. Para que o ministro ele seja reconhecido pela igreja, para que ele seja valorizado pela igreja, para que ele seja aceito pela igreja,
precisa haver essa reciprocidade. Ele primeiro precisa ser servo. Ele é chamado por Deus e ele agora então passa a servir na congregação onde ele está, né? Ou a liderança que ele exerce. Precisa haver uma reciprocidade entre ministro e igreja. A igreja só vai reconhecer ele, só vai receber como dom, como um presente realmente, a partir do momento que ele tiver um cuidado, né? O segundo ponto que vai dizer que o ministro que serve, né, ele vai cuidar, ele vai servir, ele vai se tornar um pastor de ovelha, e ele tem alguns termos aqui, né, do grego poimen, que é traduzido pastor de igreja. Então ele traz o sentido de um pastor de ovelhas, né? E ele, na verdade, ele é um escravo do rebanho. Ele passa a servir o rebanho. A preocupação, exemplo disso, é o Salmo número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me nas veredas da justiça, refrigera a minha alma. Ou seja, a preocupação do pastor é colocar a ovelha no pasto, colocar a ovelha na sombra e colocar a ovelha na água, ou dar a água, levar ela até as correntes de água. Essa é a preocupação. São as credenciais de um obreiro. Ele é um comissionado por Deus e a igreja então recebe ele como presente, como dádiva. Porém, para que a igreja possa receber, ele precisa ser servo, e aí então a igreja recebe como dom, com talento. No segundo subtópico aqui, 1.2.3, na página de número 18, o ministro que discipula. Aqui eu queria que você destacasse na segunda linha aqui desse primeiro parágrafo, ser e fazer. Tá? Destaque aí, ser e fazer. Eu preciso ser um discípulo para poder fazer discípulo. Essa é uma das grandes dificuldades da nossa liderança atual, que pessoas hoje não fazem, ou não diria talvez tanto na atual, mas alguns obreiros, líderes, falharam nisso também, de não deixar discípulos, não fizeram discípulos. A dificuldade é porque não são discípulos. Eu só faço se eu sou. Então, destaque aí. Esse deve de ser uma das credenciais do ministro. Ele precisa ser discípulo, ser seguidor do seu Senhor e também ele fazer discípulos que vão seguir a linha de pensamento, de atitude dele. Ele precisa ser um discipulador. Então, destacando esses pontos aqui, nós vamos para o terceiro tópico, na página de número 19, né? Na página de número 19, o significado do ministério. Aqui nós vamos tratar dois pontos importantes aqui. O significado do ministério. Existe dois... eu quero fazer a diferenciação aqui de ministério e de ministérios. Tá? Primeiro, ainda na página de número 19, é falar do ministério geral, e na página de número 20, o ministério específico. Tá? Preste, redobre a tua atenção agora, porque esse ministério geral, ele, na verdade, ele tem um conceito do sacerdócio universal ou da igreja universal, compreendendo que cada crente é um sacerdote, cada crente é um pregador, cada crente é uma testemunha, e nós temos um sumo sacerdote. Isso está falando desse ministério geral, de um todo na igreja, a igreja como um todo, como o reino sacerdotal,
tá? Um povo separado, um sacerdócio do rei, e nós temos um sumo sacerdote. Essa é a primeira definição aqui do significado, né, de dois ministérios, ministério e ministérios. O ministério geral, que é a igreja como um todo. Nós temos aqui algumas referências, você pode fazer leitura, e esse primeiro conceito do ministério, no ministério geral, ele também foi levantada essa questão pelo reformador Martim Lutero, né, que ele dizia ou ensinava que cada cristão é um sacerdote. Todo cristão é um sacerdote de alguém e somos sacerdote uns dos outros. Então, essa foi a palavra também de Lutero, né, concernente a ser o sacerdócio geral. E isso faz da Igreja Assembleia de Deus, até inclusive é destacado aqui, um dos motivos do crescimento, que a Assembleia de Deus ela não está confiado somente ao clérigo, somente aos ministros, né? Só os grandes ou os ministros ordenados a pregar a palavra e a testemunhar. Mas todo cristão, todo crente, todo membro do corpo de Cristo, ele tem a incumbência de ser uma testemunha. Isso o próprio Jesus disse, né? Ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, está ligado à soterologia, porque a soterologia ela vai testemunhar, ela vai testificar dos benefícios, faz parte. Eu sou salvo, eu recebi a salvação e agora eu vou testificar daquilo que está acontecendo na minha vida, dessa transformação. A salvação chegou até mim e eu desfruto agora dos benefícios da salvação, dos benefícios da graça. Então, está ligada, né, esse testemunho, essa pregação está ligada à salvação. Eu não quero ficar só para mim, eu vou passar para os outros a experiência que eu tive. Então, recapitulando aqui, o sacerdócio geral, ele está ligado à igreja, ao sacerdócio universal, a igreja como um todo, o corpo de Cristo. E o segundo ponto aqui, do ministério específico, está baseado lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 11, que ele vai falar a respeito dos ministérios que foram entregues para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse estruturada para a maturidade, para o desenvolvimento da igreja, que são o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. O Senhor deu para a igreja, isso aqui é presente, isso aqui é dádiva, isso aqui é dom de Deus. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Então, esse é um ministério específico que o Senhor levanta, o Senhor traz, dá alguns membros do seu corpo em específico para servir a igreja. Então, compreender a definição, eu vou retomar de novo o significado do ministério. Então, o ministério geral e o ministério específico. O ministério geral, ele está relacionado, compreende-se pela a igreja, o sacerdócio universal, o corpo de Cristo, de todos os cristãos. Todo crente, todo cristão, ele é uma testemunha, todo membro do corpo de Cristo é uma testemunha, ele prega, ele fala do amor de Jesus, ele recebeu a salvação e agora ele testifica dos benefícios da salvação. E em segundo ponto, o ministério específico, né, definindo os dois, então, o ministério específico é esses que o Senhor deu para a igreja, apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Então, anotem aí esse segundo ponto aí, que faz parte do significado do ministério.
Vamos para a página de número 21. Vamos para a página de número 21, conceituando aqui então, trazendo o conceito bíblico de ministério. E eu peço que você redobre a tua atenção e preste bem atenção agora aqui, ó, na questão da definição bíblica ou a conceituação, o conceito bíblico de ministério e o conceito atual. Quero que você faça uma avaliação. Eu gostaria de acentuar esses dois pontos aqui. A conceituação bíblica de ministério, na página 21, ele vai falar que a vocação para o ministério é singular e concedida pelo Senhor aos homens que foram eleitos por Deus para serem ministros dele, servos da sua igreja. Isso é um ministério ou é um privilégio glorioso. É Deus que escolhe e a igreja confirma. Preste atenção. O conceito bíblico de ministério é Deus que escolhe. Não é o homem que escolhe. A igreja, o homem, ele só confirma. Ele só confirma. Quem escolhe é Deus. Nenhum obreiro, nenhum ministro, ele é consagrado ou escolhido para ele exercer aquela função. Tá? Um diácono, ele não é consagrado e a partir da consagração ou do reconhecimento, a partir do momento que ele é ordenado, ele passa a ser um diácono, não. Um presbítero, ele não é um presbítero a partir do momento que ele é ordenado, ele é consagrado, não. Ele já é um presbítero, ele já é um diácono e a igreja reconheceu esse ministério na vida dele, então ela confirma. Entenderam? Eu não sou um evangelista e a partir do momento que eu sou consagrado evangelista, eu me torno evangelista. Não, eu já sou um evangelista e então a igreja, ela confirma isso e aí então eu sou ordenado. Tá? Eu não sou pastor a partir do momento que eu sou consagrado, que eu sou ordenado a pastor. Não, eu já desenvolvo, Deus me escolheu para o pastorado e eu já desenvolvo o ministério pastoral, então a igreja confirma, a igreja aceita, me recebe e aí então existe a ordenação. Não é, o conceito bíblico não é para aqueles que a partir do momento da ordenação ele se torna um ministro, não. Ele já é, apenas é reconhecido. A igreja reconhece, a igreja confirma isso, tá? E esse conceito aqui, o chamado, ele não precisa aparecer. Ele é visto de todos. Ele não precisa fazer nada para chamar atenção. A igreja reconhece, ele não se esconde, a chamada na vida de uma pessoa. Não precisa ele dizer, ó, eu estou aqui, me enxergue, me vejam aqui, ele chegar a se colocar num pedestal para ser visto, não. Aquele que tem o ministério, ele é visto. Eu olho para a vida de Saul, quando a palavra vai dizer o seguinte, ele era um homem que sobressaía a todos. Aqui existe um hebraísmo, né? E esse hebraísmo não vai se valer da estatura física dele. Vai se valer de um hebraísmo que quer dizer projeção. Ele é uma pessoa que tinha projeções, ele sobressaía, tudo que ele fazia se destacava, ele é uma pessoa destacada em tudo, não adiantava se esconder. Né? Alguém precisava fazer alguma coisa e lembrava, fulano de tal, eu sei quem pode fazer, ou seja, ele se destacava, ele se sobressaía. O chamado é exatamente isso aí, por isso que ele vai falar, a escritura vai dizer que era um homem de ombros altos, ele sobressaía a todos, isso está falando de projeção, ele sobressaía a todos. Então, o conceito de ministério, ele é um conceito, agora é um conceito de que Deus chama, Deus escolhe e a igreja confirma. O conceito atual hoje, tá? No terceiro parágrafo aqui vai falar específico a respeito do que hoje se tornou, que categoria hoje o ministério chegou.
Há uma categoria de profissionalismo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para nós ministros. A categoria chegou a uma nova categoria agora de profissionais. Ministros já não são mais chamados, escolhidos por Deus. São profissionais que estão sendo montados dentro de academias, boas oratórias, mas não tem ministério. Infelizmente, esse é o conceito atual. Se tornou uma profissão. E eu acredito ainda no conceito bíblico que o chamado, que o ministério, ele é chamado, é Deus quem escolhe, a igreja que recebe, a igreja que confirma. E para que haja essa confirmação, precisa haver na vida do obreiro, primeiro, na página de número 22, uma importância de uma filosofia bíblica ministerial. O que é isso? O que seria essa filosofia? Ela vai falar aqui a respeito de um modo de vida, de um modo de vida do próprio ministro, né? Ele precisa ter esse estilo de vida biblicamente, conforme ele vai exercer, porque primeiro ele vai estar na direção, ele precisa ter o cuidado e a supervisão do trabalho, tá? Então ele precisa ter um modelo de vida cristão. Segundo ponto, ele precisa ter o ministério da palavra. A igreja que não tem palavra, tá? A igreja que não tem palavra é uma igreja imperfeita. Aqui no primeiro ponto vai dizer que a igreja primitiva, de sorte que todos eram batizados de bom grado, que ouviam a sua palavra. Os próprios discípulos, no início, no capítulo de número 6 de Atos, ele vai dizer o seguinte: o Senhor eles escolheram 7 varões de boa reputação para cuidar, diáconos para cuidar da área social, e eles dizem, e nós permaneceremos na palavra, na oração, tá? E na comunhão, ou seja, a palavra é fundamental. Uma igreja um ministro que não tem palavra, um ministro que não tenha intimidade com a palavra, George, ele vai dizer o seguinte, pastor George vai dizer o seguinte: se você colocar a sua igreja na palavra, estará colocando a palavra na sua igreja. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo fora da palavra. Muitas igrejas hoje que estão raquíticas, estão anêmicas, tá? Estão anêmicas espiritualmente. Por quê? Por falta da palavra, porque a palavra é um nutriente. Tá? Então, precisa haver na vida do ministro essa filosofia cristã de ministério. Segundo lugar, o ministério de palavra, não pode faltar palavra na sua vida. Terceiro, ministério de comunhão, tá? Essa comunhão entre os crentes, essa comunhão ela precisa haver para que haja uma maturidade. Esse momento de comunhão, eu sou líder de uma igreja, né? Eu sou encarregado da nossa congregação matriz, nós temos mais de 250 membros e também lidero mais um trabalho social de uma comunidade terapêutica, e esses são pontos fundamentais de manter uma vida de comunhão, tá? Isso é uma necessidade para que haja paz. Precisa haver comunhão. Se tiver comunhão, tem maturidade. Tá? Nós não podemos viver uma vida desunida, mas tem que haver essa comunhão, esse momento que deve ser principal, tem que ser principal na vida dos cristãos, o crente espiritual, para que ele tenha maturidade. Então o ministério de comunhão é isso, para que ele possa ter maturidade. Em quarto lugar, ainda na página de número 23, o ministério da oração. Isso é o que está faltando hoje nas nossas igrejas e na nossa geração. No segundo parágrafo aqui, no ministério da oração, diz: a nossa geração atual, porém, tem sido conhecido como a geração que desaprendeu a orar.
falamos bem, até estudamos, fizemos boas oratórias, mas a verdadeira pregação é aquela que se vive. Eu preciso viver para pregar e pregar aquilo que eu vivo. Está faltando hoje na vida dos ministros. Está faltando hoje na vida de todos aqueles que têm uma chamada e têm um ministério. E em quinto lugar, o ministério da evangelização, que é a obra ou a tarefa primordial da igreja, a pregação da palavra de Deus. John Wesley já dizia: o mundo é a minha paróquia. Que nós não venhamos somente estar em cima dos altares, mas que nós possamos, em cada esquina, em cada rua, em cada lar, nós possamos evangelizar e falar do amor de Jesus. Encerramos aqui essa segunda parte, na página de número 25, depois nós retomamos então de novo, para nós continuarmos a nossa matéria. Que Deus abençoe a tua vida. Falamos sobre definição, credenciais, significado e conceitos bíblicos. Que Deus abençoe a tua vida e estude o livro, tá? Deus abençoe e até a próxima.